Eu me senti num filme de ficção científica. Hoje a gente necessita de dados para tudo. Dados coletados na rede desencadearam uma operação policial que matou 28 pessoas. Informações financeiras, informações geográficas. Para que a gente está disponibilizando essas informações? Qual é o objetivo? As pessoas elas não identificam muito a relevância da lei no seu dia a dia. Eles sabem quando você vai morrer, né? A verdade é que a verdade é essa. Até alguns anos atrás, a gente recebia muita propaganda eleitoral no nosso WhatsApp. Bastava ter uma eleição e você iria receber. Vote no fulano, ciclano de tal para prefeito, para vereador, para deputado. E as pessoas achavam comum isso acontecer. Ué, meu telefone tá por aí pelo mundo, não tenho muito controle do meu celular, então normal alguém ter me mandado uma propaganda eleitoral. Tem um caso de uma jornalista que fez um pedido de acesso para uma farmácia. Ela fez o pedido de acesso para a farmácia querendo saber que dados a farmácia tinha sobre ela. E a farmácia respondeu com 15 anos de coleta de dados sobre ela. Se todo o tipo de consumo que ela tinha feito nessa farmácia por 15 anos estava sendo coletado pela farmácia. Interessante o artigo dela porque ela fala que ele sabia muita mais coisa sobre mim do que eu mesma, coisa que eu não conseguia mais lembrar, né? Eles sabem quando você vai morrer, né? A verdade é que a verdade é essa. Então a gente vê o poder desse dado que a gente fornece no dia a dia para essas grandes corporações, para além da vigilância que a gente acaba sofrendo todos os dias, né? Seja passando num sinal de trânsito, seja entrando num shopping center. A partir do momento que a gente sai de casa, a gente já está sendo filmado por alguma câmera, que a gente não sabe, de fato, quem é que tem acesso, para onde vão esses dados que acabam sendo coletados da gente diariamente. Assim. Os dados hoje a gente tem como o produto mais rico e que mais custa hoje no mundo. A gente consegue acessar muito mais fácil algumas políticas públicas através do concentramento de dados, entender, mapear esses dados. Toda política pública ela tem por base um dado, uma pesquisa que entende quem está necessitando de tal política pública devido à deficiência em tais dados. A gente tem que também entender o limite do consentimento, o limite também daquela pessoa que é titular daquele dado, de como ele está sendo utilizado, de como ele está sendo tratado. Então, quando a gente fala da luta da proteção de dados, a gente está falando também sobre como garantir que esse dado seja cuidado da melhor forma, não de que ele não seja coletado. É interessante ver que tem um valor de mercado do seu dado. E esse valor de mercado ele não é custeado por esse suposto desconto. Mas mesmo se fosse, a proteção de dados é um direito fundamental que não pode ser mercantilizado. Ele não é uma mercadoria, você não pode trocar ele por nenhum desconto. A LGPD surge também num contexto que ela procura dar um pouco mais de autonomia para o cidadão comum, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, essa lei emerge basicamente para tentar parear essa relação entre quem está tratando nossos dados e a pessoa que está, né, no caso, fornecendo esses dados. Ela afeta o conjunto da vida das pessoas de forma muito presente, de forma muito cotidiana, porque ela trata sobre qualquer tipo de informação que é coletada. Então, informações financeiras, tipo compras de cartão de crédito, informações geográficas, como, por exemplo, quando você está com seu celular e aquilo é um ponto de referência geográfica e ele está capturando essa informação, né? Então, se uma pessoa tem acesso a isso, a pessoa consegue saber exatamente por onde você está passando. Então, acho que a LGPD ela fornece uma base que tenta aproximar o cidadão um pouco dos seus dados e também permite que a gente tenha, por fim, uma regra geral que regularize tudo isso. Para que a gente está disponibilizando essas informações? Qual é o objetivo? Existe transparência? Quais são as finalidades específicas para essas organizações tratarem nossos dados? A LGPD ela traz uma série de requisitos de proteção do titular, de como essas informações elas devem ser manuseadas, como elas devem ser compartilhadas, administradas, tratadas de forma geral, e principalmente que o usuário ele é o dono das suas informações, então ele deve exercer esse controle. E essas organizações, tanto públicas quanto privadas, devem disponibilizar mecanismos para que o titular se empodere, né, das suas informações.
Subiu de 25 para 28 o número de mortos na operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. Tá na laje, hein? Estava em casa esperando o tiroteio terminar. Chefe, vou chegar um pouco atrasado hoje, tá? Tempo aliado. A operação Septis, que resultou na chacina do Jacarezinho, ela foi feita a partir de dados coletados de redes sociais, a partir da análise de rede. Dados coletados na rede desencadearam uma operação policial que matou 28 pessoas. Então, a gente consegue ver aí muito praticamente o como a coleta de dados, o quanto proteger esses dados e o quanto o mau uso desses dados eles podem acarretar até em morte. Eu me senti num filme de ficção científica. Eu acho que a LGPD ela foi muito impulsionada pelo caso Snowden, né, que liberou os Wikileaks e que comprovava que os Estados Unidos de fato espionava muitos países, inclusive o Brasil. E eu acho que a grande polêmica foi quando descobriram que o próprio e-mail da nossa então presidenta estava sendo completamente rastreado. E esse é o tipo de coisa que você, sei lá, não imagina, entendeu? E aí eu acho que isso é o mais absurdo, assim, que depois da comprovação, o Brasil fala assim, olha, Estados Unidos, vocês estão fazendo meio errado. Aí os Estados Unidos, não, deixa tranquilo que a gente vai parar de fazer errado, então vai fazer o certo. E fica por isso mesmo, assim, como se fosse o suficiente apertar a mão de um gringo e dizer, beleza, eu vou confiar que você não vai mais me espionar. Meu Deus, essa espionagem muito sofisticada existe. Para ela não acontecer, a gente tem um aparato legal que vem com a LGPD. E aí, então, agora a gente tem o nosso direito. Tem, sabe? A gente conseguiu comprovar que não acontece mais. Então, esse contato, ele acontece para mim num campo muito, muito etéreo. E também, ao mesmo tempo, de... não é possível que só essa lei vai dar conta. O que a gente vê em muitos momentos é que as empresas privadas, as grandes corporações, elas acham que podem atuar à margem da lei. Então, a LGPD ela vem nessa visão, né, de que a gente precisa controlar esses grandes poderes que estão surgindo com as grandes corporações, né? A grande questão é que parte da nossa vida hoje ela se dá no mundo digital. E isso é verdadeiro para um cidadão comum, para uma pessoa que trabalha no Estado, quanto para pessoas que trabalham no varejo de drogas. E essas grandes empresas, elas armazenam esses dados e elas não têm uma preocupação de como esses dados podem ser utilizados. As próprias empresas utilizam esses dados de maneiras obscuras, às vezes, que a gente não vai ter completo acesso ou que podem, de alguma maneira, influenciar a política. Então, no caso da chacina do Jacarezinho, você tem ali o mau uso desses dados por parte do Estado, que é quem deveria, na verdade, estar protegendo os dados, protegendo a privacidade. Os dados, eles em si não nos dizem nada. O dado, o que dá para a gente é a interpretação desses dados. É como você constrói análise sobre esses dados. Então, quando você constrói uma análise errônea ou obscura, você pode ter efeitos adversos pelo uso desses dados. Teve recentemente um caso onde a Defensoria iniciou uma ação contra duas empresas de mensageria instantânea, né? Geralmente, as empresas informam sobre o que elas irão fazer com os seus dados na política de privacidade. Nós coletamos seus dados, e aí informa quais dados coleta, com tal finalidade, por tanto tempo. Só que a política de privacidade dessas redes de mensageria, ela aparecia primeiro, a primeira janela, né, que você aceita em português, e depois ele fala, se você quiser saber mais sobre a política de privacidade, vai nesse link aqui. No momento que você vai para esse link aqui, a política de privacidade estendida, digamos, estava em inglês, num país onde 5% da população fala inglês fluente. Quer dizer, você está de fato aceitando uma política de privacidade que você não consegue entender, que você não consegue saber. Aí a Defensoria Pública, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, iniciou uma ação contra esses
empresas de mensageria instantânea, para ele, de fato, informar para a cidadania de uma forma que seja compreensível para os brasileiros o que eles fazem com a proteção com os seus dados pessoais. A LGPD ela fornece algumas ferramentas para a gente acessar essas empresas, acessar as empresas que têm nossos dados. O mundo de hoje ainda não é totalmente o que está escrito ali na LGPD, mas ela nos dá realmente mecanismos e ferramentas para ter esse acesso mais junto e contínuo com essas empresas. Por meio da LGPD, a gente consegue administrar melhor nossas informações. Ela traz uma série de requisitos de como os nossos direitos podem ser exercidos, mecanismos de transparência, mecanismos também de base legal para o uso dos dados. Então, tudo isso deve ser informado ao titular, para ele saber de fato como é o gerenciamento das suas informações pelaquela organização. A gente vê que as pessoas basicamente hoje são viciadas em redes sociais, assim. Então a gente às vezes acaba consumindo determinado tipo de produtos ou conteúdos meio que sem estar realmente pensando criticamente em relação a eles. Assim. Acho que a construção dessa produção deles poderia ser feita de modo mais transparente. E acho que a LGPD tem esse quesito de trazer um pouco mais de transparência para esse modelo de como eles estão produzindo, para além também do fato de explicitar como que nossos dados de fato são utilizados para eles dentro dessa cadeia de produção. Caso o titular sinta que seus direitos estão sendo violados, ele possui alguns mecanismos para se resguardar quanto a isso. Então, acionar o controlador pela figura do encarregado de proteção de dados, ou DPO, que é a pessoa responsável por proteger as informações pessoais. Ele pode também fazer uma denúncia à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente para a ANPD investigar, auxiliar nesse processo investigatório, inclusive acionar esse controlador. E também o titular ele pode acionar judicialmente aquela empresa, caso ele observe que seja possível pleitear alguma compensação moral ou também material. Apesar de estar garantido na lei, esse direito não é efetivado. Só que isso é assim, não porque no direito digital isso é complicado de fazer. Isso é assim porque a efetivação de direito, ela é ruim em todos os aspectos para o cidadão comum. Então, a gente tem direito à saúde, transporte, moradia, alimentação. É um direito básico, fundamentado à Constituição. Mas quantos de nós, de fato, temos esse direito? Então, essa reprodução de não ter, de fato, um direito digital sendo garantido é uma continuidade desse cenário de exploração. Então, o que muda de fato? O que muda são as esperanças, são o norte, uma possibilidade da gente poder se educar melhor, cobrar mais e confiar e cobrar que isso precise acontecer. Aí eu acho que essa é a brecha. Que é do tipo, bom, se a gente não tem o nosso dinheiro garantido nunca, o que a gente faz aqui, de onde a gente tá, para que a gente dê algum jeito? E eu acho que essa discussão, a gente saber que tem uma lei, a gente estar em espaços, produzir um livro, uma cartilha e tal, vai mudando, mesmo que na mais alta esfera, talvez isso não me atinja, mas na prática, no cotidiano, as coisas têm mudado. E é nesse sentido que a nossa cartilha entra como uma coisa muito importante, porque a cartilha tenta explicar a LGPD, que é uma legislação, é uma lei, então ela é feita em termos técnicos, de uma forma que seja fácil de entender, para que as pessoas consigam acessar esse direito. Porque não é só haver uma legislação pronta para proteger os direitos. A legislação ela também não é uma bala de prata, como os dados não são uma bala de prata em muitos momentos. A legislação também não é. Porque se você não tem acesso a essa legislação, você não sabe o que ela diz, você não conhece os seus direitos. E você precisa conhecer os seus direitos para exercer. Cidadania não é única e exclusivamente você ter um RG ou um CPF. Cidadania não é exclusivamente você estar conectado a um Estado. Cidadania é um exercício. Você precisa exercer, você precisa ter agência sobre a sua cidadania para que você de fato obtenha essa cidadania. A cidadania ela tem a ver com exercício, com agência, com fazer. E para você ser cidadão de fato, você precisa conhecer os seus direitos. E para conhecer os seus direitos, você precisa de uma facilitação, de um mediador, de algo que possa te provocar a buscar saber
e te facilitar na hora de saber, para que aí sim você consiga exercer o seu direito e a sua cidadania.